E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Bom, vamos lá, que a temática de hoje é um pouco séria e mega importante de ser colocada em pauta, justamente porque é pouco divulgada para a população. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ou ODS, como são chamados, foram criados no ano de 2015 pela ONU com o objetivo de melhorar as condições de vida da população. A gente até pode considerar elas como uma espécie de ferramenta que nos mostra os meios necessários para acabarmos com as situações imprudentes que constantemente pairam sobre os nossos noticiários. As ODS são metas que visam ser concluídas até 2030, mas, como eu disse anteriormente, elas são pouco divulgadas e sabemos que para que uma meta seja alcançada, devemos divulgar essa ação para todos ao nosso redor. A nossa maneira de fazer isso foi através desse podcast, que será dividido entre 17 episódios para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No episódio de hoje, iremos apresentar a vocês a ODS de número 8, que coloca em pauta ideias para desenvolver melhores condições de trabalho digno para toda a população, de forma a ser realizada de maneira consciente, além de, claro, de um crescimento considerável para o PIB do país. Só que para que isso seja alcançado, é necessário um investimento pesado em tecnologia e educação. Essa questão ela é de suma relevância ser comentada porque a gente ainda vê notícias de pessoas em situações de trabalho escravo, em condições insalubres e até mesmo trabalho infantil, onde crianças menores de 14 anos são submetidas a realizar trabalhos que colocam sua vida em risco e fazem com que percam o prazer da infância. O episódio de hoje também apresentará o projeto do Instituto do Trabalho Decente, este que existe desde 2019 e se desenvolveu em cima da ODS 8 da ONU, pois ambos visam trazer uma melhor qualidade de trabalho para aqueles que já possuem emprego e maiores oportunidades no mercado para as pessoas que de alguma forma acabam sendo deixadas de lado, para que assim possamos desenvolver uma sociedade menos desigual. Assim como comentamos no episódio anterior, ao apresentarmos as ODS, esperamos que ao fim delas, nossos espectadores tenham a percepção de que esses projetos ainda não possuem a visibilidade que mereciam. E o nosso papel aqui é trazer uma atenção maior aos mesmos, partindo do princípio de que nós sabemos que esses projetos não surgiram à toa, e que se de alguma forma a gente ainda ouve nos noticiários que as condições de trabalho que a população vivencia não são dignas, é porque devemos tomar ações e ajudar de alguma maneira a espalhar o projeto daqueles que dedicam seu tempo para reverter esse quadro. Esperamos que vocês gostem do episódio de hoje. Agora, nós vamos discutir mais profundamente sobre alguns projetos desenvolvidos pelo Instituto do Trabalho Decente. Essa entidade, que fica sediada em Brasília, atua para promover o trabalho digno, o desenvolvimento sustentável e a inclusão socioeconômica de pessoas em situações de vulnerabilidade. O primeiro projeto pelo qual a gente vai falar se chama Rompendo o Ciclo da Escravidão Moderna no estado da Bahia. A organização atuou nos municípios de Igrapiúna e Una, trabalhando junto a entidades públicas para descobrir os municípios de origem dos trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão. O Instituto deu suporte às vítimas, acionando atores-chave, a fim de garantir novas políticas que previnam o trabalho escravo e auxiliem os trabalhadores vulneráveis. As informações coletadas nesse trabalho são divididas com outras entidades do Estado, buscando maior enfrentamento dessa situação. Mas por que isso é importante agora? Afinal, escravidão não é algo que a gente ainda devia se preocupar. Porém, aqui no Brasil, a situação é bem triste. Só no ano de 2020, foram resgatadas 942 pessoas em situação análoga à escravidão no Brasil. É muita gente que precisa de ajuda, e isso não são todas as pessoas. Isso são só os números que foram resgatados. Já em 2021, esse número subiu para 1937. É praticamente o dobro, é mais que o dobro. Algo precisa ser feito. Nesse ano, uma idosa foi resgatada no Rio após mais de 72 anos em situação análoga à escravidão. 72 anos foi a vida inteira dela. Ela trabalhou para a mesma família e não recebia nenhum benefício. E além de tudo, a aposentadoria dela era recebida pela família. Então, além da situação análoga, eles roubavam a aposentadoria dessa senhora. É por conta disso que projetos como esse são tão importantes. Esse projeto é específico para o estado da Bahia, onde grande parte desses casos são encontrados. Muitas vezes, essas pessoas trabalham em lugares afastados das cidades, como fazendas, e é bem difícil que a sua situação seja descoberta. Por isso, as informações coletadas são tão importantes para que as entidades do Estado possam
é procurar melhor essas pessoas. Outro projeto interessante é o apoio a projetos de pesquisa e desenvolvimento sustentável no estado do Mato Grosso. Nesse projeto, o Instituto do Trabalho Decente apoiou a Universidade Federal do Mato Grosso e a Universidade de Strathclyde, de Glasgow, na Escócia, em uma pesquisa sobre o trabalho escravo, a saúde no trabalho, além de apoiar o fortalecimento de comunidades no estado do Mato Grosso, que possui iniciativas de desenvolvimento sustentável comunitário. Então, com esse projeto, eles apoiam a pesquisa, o estudo e as novas descobertas de maneira internacional. Esse projeto foi de dezembro de 2020 a julho de 2021, então ele já foi concluído. Por fim, podemos concluir que a entidade Instituto Trabalho Decente é de suma importância no Brasil contemporâneo no âmbito de auxílio e reintegração de pessoas em situações análogas ao trabalho escravo. O trabalho escravo, apesar de parecer antigo, ainda se faz muito presente na sociedade em diversos lugares pelo território brasileiro e no mundo. Apesar de pouco regulamentado, caso nos depararmos com pessoas trabalhando em situações precárias ou até mesmo trabalho infantil, podemos denunciar via internet no site Sistema IP. A ferramenta tem como finalidade averiguar as denúncias registradas, tendo maior controle e acessibilidade a todos, visto que conta com 3 idiomas diferentes: o inglês, o português e o espanhol, visando o acesso fácil aos migrantes. Após o registro da ocorrência, os algoritmos do site serão responsáveis pela triagem e qualificação de importância da denúncia, caso constatada. Após o resgate, as vítimas recebem o auxílio de instituições como a Instituição do Trabalho Decente ou município local, que ajuda as vítimas a serem reintegradas na sociedade. Podemos notar no decorrer do podcast que a ODS de número 8 tem papel fundamental na agenda de desenvolvimento da ONU. Afinal, o trabalho digno é um direito inegociável e deve ser respeitado por todos em uma sociedade. A organização trazida em pauta hoje anda lado a lado com os objetivos levantados pela ONU, promovendo uma melhor condição de vida e os seus direitos respeitados. Muito obrigado a todos os ouvintes e até a próxima!